E aí, pessoal, Jorge aqui. E vamos começar, né? A gente vai começar falando das questões do assunto de termologia. A playlist ela vai ter aula de introdução e logo abaixo vocês vão ter 10 questões do Enem e de bancas parecidas com o Enem, na qual você vai poder se basear nessas questões sobre o que você vai estudar. O nosso intuito agora, como está muito perto da prova, o nosso intuito agora é filtrar ao máximo o assunto para que você estude só o que realmente tem mais chance de cair, maior probabilidade de cair. Beleza? E eu vou explicar para vocês exatamente como o Enem vai cobrar, dando dicas para vocês de como estudar o assunto, de o que vocês têm que prestar atenção para se sair bem na prova. Beleza? Bora aqui, marcha na explicação agora. Termologia. Primeira relação. Calor é energia térmica em trânsito entre corpos de diferentes temperaturas. Então eu tenho um corpo aqui com essa temperatura de 100 e um corpo com a temperatura de 30. Quando for alcançado o equilíbrio térmico, ambos terão a mesma temperatura final. Certo? Sempre que uma questão falar isso para você, ele quer dizer o quê? Que quando é alcançado o equilíbrio térmico, quer dizer que o somatório das quantidades de calor tem que dar igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que quando eu somar a quantidade de calor do corpo 1 mais a quantidade de calor do corpo 2, sabendo que foi alcançado o equilíbrio, tem que dar zero. O Enem gosta muito, muito, muito de cobrar essa relação, beleza? Então se liguem nisso, a gente vai fazer questões focadas nisso aqui. Se liguem muito na parte de equilíbrio. Ou ele vai dizer que foi alcançado o equilíbrio térmico, ou ele vai dizer para você de temperatura de equilíbrio, ou temperatura final após o equilíbrio, ou temperatura final da mistura, beleza? Saiba que se tiver a mesma temperatura é porque o equilíbrio foi alcançado. Para que essa energia ela flua de um corpo para outro, existem três formas de transmissão. A gente vai ter a radiação, que é a transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas, que nesse caso aí, um exemplo, por exemplo, é os raios UV, que vêm do Sol, né? São ondas eletromagnéticas que esquentam. Se você colocar a pele no Sol, ela vai queimar, porque vai ter uma variação de temperatura através da onda eletromagnética. A condução térmica, que é a condução de calor, transmissão de calor através de corpos sólidos. Por exemplo, você pegar numa barra de ferro. Se eu pegar numa barra de ferro, eu vou queimar minha mão, porra. Eu vou queimar minha mão por quê? Porque é um sólido para outro. As partículas vão transmitir o calor através dos dois sólidos, que é a barra e a minha mão. E a convecção, que é a transmissão de calor através de fluidos, no qual a gente vai trabalhar principalmente com os gases, beleza? Exemplo, tá lá a panela esquentando água, certo? E aí vai subir o vapor, se eu colocar minha mão eu vou sentir o calor. A minha mão vai esquentar, só que eu não vou vou botar a mão na água. Como é que essa transmissão de calor chegou na minha mão? Através do gás, da água vapor, beleza? Então essas daí são as primeiras relações que a gente vai ter. Apagar aqui. Baseado nisso, eu vou ter, sabendo que um corpo, sabendo que o calor flui, e sabendo que eu vou ter corpos recebendo esse calor, eu vou ter dois tipos de variação. Eu vou ter uma mudança de fase, em que sempre que um corpo muda de fase, eu vou ter um calor latente. É chamado de calor latente, onde a fórmula é igual Q, que é quantidade de calor, é igual a M vezes L. Massa vezes o calor latente, que pode ser de ebulição ou de fusão, já que houve mudança de estado físico. Beleza? A variação vai ser zero, porque os corpos têm pontos específicos para mudar o estado físico, né? Temperaturas específicas. Mas aí, o que acontece quando o corpo ele só esquentar? O corpo ele só está esquentando ou esfriando, só está variando a sua temperatura, mas não está mudando de estado físico. Nesse caso aqui, a gente vai ter um calor sensível, onde a fórmula é Q-MA-CET. Quantidade de calor, que a gente vai ver as escalas nos próximos slides, é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Lembrando que ele gosta muito de relacionar lá no Enem também caloria e joule. Se liguem muito nas escalas. A dica é muita atenção nas escalas, porque quando você não sabe o que você tem, as escalas te direcionam. As escalas são como legendas que te dizem o que você tem para poder aplicar na fórmula que você precisa. E lembrando que quilocaloria é uma escala de 1000 calorias, já que quilo é uma notação de 10 à terceira, beleza? Outra relação também que ele gosta de cobrar é a relação da capacidade térmica de um corpo, que é a razão entre a quantidade de calor que o corpo troca
ganhando ou perdendo, e a variação de temperatura, beleza? Então a quantidade de calor, a capacidade térmica vai ser a quantidade de calor pela variação de temperatura, ou então a capacidade térmica pode ser a massa do corpo vezes o seu calor específico. Vale destacar que a capacidade térmica é uma característica do corpo, portanto, dois objetos de materiais diferentes podem apresentar a mesma capacidade térmica, beleza? Agora uma coisa muito importante para vocês, as escalas, entendeu? As escalas são importantíssimas, são de um valor muito grande, muito importante você saber relacionar. Lembrando que o Enem ele gosta muito de relacionar quantidade de calor e potência. Ele pode falar que a potência é útil, ele pode falar apenas da potência. Lembrando que em relações em que eu vou ter transformações, em que eu vou transformar a minha energia térmica, certo? Minha energia térmica em energia elétrica, lembrem-se que na elétrica potência é igual a U vezes I, beleza? Onde essa minha potência é dada em watts, o U é dado em volts e o I é dado em amperes. A gente vai ver mais na frente essa relação de elétrica, né? Mas aí é importante vocês se ligarem dessa forma da potência para as questões. Porque é muito comum a relação de transformar energia térmica em energia elétrica, através do efeito Joule ou vice-versa. A nossa principal relação é transformar energia elétrica em térmica, né? Por exemplo, o ferro de passar funciona com o efeito Joule. Então aqui é muito comum. A gente tem o Q macete, a gente tem o Q mole, beleza? A gente tem bem aqui a capacidade térmica, as duas fórmulas, e a gente tem a potência, que é a quantidade de calor dividido pela variação do tempo. Muita atenção no link entre essa fórmula aqui e essa fórmula aqui. Muita atenção. Outra forma que a gente tem que lembrar também aí é que a densidade de um corpo é igual à sua massa dividido pelo volume. Se liguem nisso, que também pode aparecer uma relação dessa, certo? Então, pegaram isso que eu falei? Agora vamos para os processos, né, de dilatação. Ele pode cobrar, são questões bem específicas, você vai saber de cara que ele vai estar falando de dilatação, porque ele vai dizer na questão, o Enem ele costuma falar, ele fala o que ele quer, você só tem que saber enxergar. Então a gente tem que um corpo ele dilata quando a sua temperatura varia para mais ou para menos em um estado em que ele vai mudar uma das suas dimensões, duas das suas dimensões ou três das suas dimensões. Nesse caso, na dilatação linear, o que acontece? Dilatação linear leva em consideração a dilatação sofrida por um corpo apenas em uma de suas dimensões. É o que acontece, por exemplo, com um fio. Então eu tenho que a variação linear do comprimento vai ser o comprimento inicial vezes o alfa, que é o coeficiente específico de cada corpo, vezes a variação de temperatura. Mas aí também pode ter uma situação em que um corpo vai dilatar e ele mudar a sua superfície como um todo, então ele vai alterar duas dimensões. Então, se ele vai ter uma alteração de duas dimensões, a minha dilatação vai ser superficial, na qual aqui a fórmula é a mesma, só que agora é variação da área inicial, beta, que é o coeficiente de dilatação, vezes variação de temperatura. E se o seu volume variar para mais ou para menos, muita atenção nisso aí, eu vou ter uma dilatação volumétrica, em que ΔV é igual ao volume inicial, vezes gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura, mano. E aí se liguem numa coisinha bem aqui. Olha, se ele dá para ti o beta, lembre-se que ele também pode ser duas vezes o valor de alfa. E o gama, como são três dimensões, pode ser três vezes o valor de alfa. Lembrem-se disso. Então, muita atenção nessa relação, certo? Procurem estudar também a relação da parte teórica e dê uma olhada nas relações das escalas. As escalas são muito importantes, muito importantes. Beleza? Embora nas questões, quando eu for fazendo as questões, eu vou explicar mais uma vez o assunto dentro de cada questão para dar para você os hacks que você vai precisar para saber na prova. Beleza? Bora para as questões. Marcha!